Sejam bem-vindos ao Mundo na Zona. Esse nosso programa aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovana Branco, eu sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política russa, e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias. E agora a gente vai falar sobre a situação do governo na Espanha, que passou realmente por um momento ali conturbado nessas últimas semanas, após uma investigação de corrupção contra a esposa do primeiro-ministro, o Pedro Sánchez. Na semana passada, ele declarou que tiraria alguns dias fora do governo para refletir um pouco sobre a sua situação política e decidir qual seria o seu futuro, se ele continuaria ou não como neste cargo do primeiro-ministro, tendo em vista essa investigação contra a sua esposa. Depois de tirar esses dias para refletir, ele veio a público na última semana anunciando justamente que vai continuar no cargo. E ele ainda reforçou que vai continuar com ainda mais força, se assim for possível, mesmo após a investigação de corrupção dentro da sua família. O Pedro Sánchez, ele declarou que, muito provavelmente, este inquérito contra a Begona Gomes, que é justamente a sua esposa, foi planejado por forças conservadoras de oposição ao seu governo, né? O governo do Pedro Sánchez tem um viés mais esquerdista e ele vem enfrentando bastante dificuldades de governar na Espanha justamente por conta de uma oposição mais conservadora bem organizada ali no cenário do governo espanhol. Vários protestos aconteceram na Espanha ao longo desses últimos dias, protestos tanto contra quanto a favor do primeiro-ministro, então mostram realmente esta divisão da sociedade espanhola em relação não apenas ao acontecimento mesmo, a esta declaração, né, esta investigação de corrupção contra a Begona Gomes, mas também em relação ao próprio governo, né, do Pedro Sánchez, que, de novo, vem encontrando bastante dificuldade de governar nesses últimos períodos, mas que, então, divide bastante a sociedade espanhola, né? Muitos são favoráveis a ele, mas também há muita gente contrária ao atual primeiro-ministro. É importante ressaltar que essas tensões políticas, de alguma forma mais localizadas em relação à própria família, né, do primeiro-ministro, acontecem há apenas 6 semanas das eleições da União Europeia, em que serão decididos, por exemplo, parlamentares, né, que vão ser eleitos ao Parlamento Europeu. A Espanha tem bastante participação neste processo, é um processo realmente muito relevante para todos os membros ali da União Europeia. Muitas das decisões supranacionais são tomadas neste âmbito e, portanto, influenciam diretamente a política de todos os países membros. Da Espanha, por ser um dos maiores países, também há bastante coisa sendo afetada ali. E também essas tensões acontecem há apenas 2 semanas das eleições regionais na Catalunha. Lembrando que a Catalunha é sempre, as eleições na Catalunha, né, são sempre eventos muito emblemáticos na política espanhola, levando em consideração que a Catalunha é uma região com vieses separatistas em relação ao governo central em Madrid. Então, sempre que acontecem essas eleições na Catalunha, existe realmente bastante manifestação, muito tumulto social, pessoas indo à rua tanto para manifestar para continuar parte da Espanha, quanto para se separar do governo espanhol e assumir justamente esta independência, né? Nós observamos até recentemente, né, nesses últimos anos, um processo renovado de busca por independência na Catalunha, um referendo sendo realizado, não passando, e também a participação mais intensa do próprio exército espanhol, justamente para tentar controlar um pouco estas manifestações, controlar estes impulsos separatistas
que sempre existiram ali na região da Catalunha. Então, é um processo realmente muito tenso na política espanhola. E esse escândalo, digamos assim, acontecer com o primeiro-ministro apenas 2 semanas antes dessas eleições, pode sim ser utilizado como algum tipo de propaganda política para os políticos regionais da Catalunha, que sempre, de novo, tem algum tipo de rixa ali com o governo de Madrid. Nesses últimos dias, líderes esquerdistas de todo o mundo ofereceram suporte ao Pedro Sánchez, declararam seu apoio, inclusive o presidente brasileiro Lula. Então, o Sánchez agora ele está numa situação delicada em que ele vai continuar tentando governar o país, mesmo com este escândalo familiar surgindo. Se de fato existem provas para esse julgamento de corrupção ou se apenas foi realmente algo implantado pelos opositores, né, algum tipo de suspeita sem fundamento, a gente ainda não sabe, vai acompanhar realmente o desenrolar deste processo, mas é interessante que este escândalo pode sim ter reflexos nessas 2 próximas eleições que a gente vai acompanhar no caso espanhol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem qualquer dúvida sobre esses assuntos, comentem aqui embaixo. E também, se tiverem sugestões para os vídeos das próximas semanas, também não deixem de falar por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.